O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma maneira. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você que se diz cristão, e cristão nos nossos tempos, que está uma espécie em extinção, cristão de verdade está em extinção, infelizmente. O cristão de verdade, ele tem uma meta para chegar, uma meta para alcançar. Às vezes, os cristãos que não estão em extinção, mas que se dizem cristão por aí afora, acham que para ser cristão basta acreditar em Jesus Cristo. Só que não é assim. Ser cristão é ter uma meta, alcançar o céu. Mas para que alcance o céu, na vida eterna, ele tem uma meta aqui na terra. Todo aquele que se diz cristão, e eu estou dizendo com tristeza no coração, esta está
em extinção. E não porque as igrejas ainda continuam cheias, e não porque nós vemos, por exemplo, alguns eventos com muitos, e aí se coloca, a igreja está viva. Sim, a igreja está viva, e ela não vai morrer, porque ela é fundada por Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas tem uma profecia de Bento XVI, que ainda era Ratzinger, ainda era bispo, nem cardeal ainda era, e ele disse algumas coisas numa palestra que ele estava dando, que a igreja voltará a ser pequena, pobre, para poucos. E aí, quando a igreja for pequena, pobre para poucos, ela será luz para o mundo de verdade, porque ela não estará inchada, ela não estará cheia de cristãos que não têm uma meta. A meta que nós temos na eternidade é o céu. E a meta que nós temos nesta terra, a liturgia de hoje nos revela. Você não é cristão para alcançar bênçãos transitórias ou momentâneas. Não. Você não é católico para alcançar apenas as coisas transitórias que passam. E às vezes é assim que nós nos relacionamos com o nosso ser cristão. A meta principal é alcançar o céu. Mas para alcançar o céu você tem uma meta aqui na sua terra, nesta terra. Qual? Pega a segunda leitura, São Paulo aos Filipenses. Qual é a meta que nós temos que alcançar aqui? Olha o que São Paulo fala aos Filipenses logo no começo. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai vossas necessidades a Deus, em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. Esta é a meta que precisamos alcançar. E aí aqui a gente já poderia destrinchar só essa frase de São Paulo. Não vos preocupeis com coisa alguma. Aliás, não vos inquieteis com coisa alguma. Simples, né? Fácil, tranquilo. Vida boa. Não me inquieto com nada. Não me inquieto com nada. Por quê? Olha o que continua. Mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Ponto. Se eu não me inquieto, é por quê? Porque eu confio em quem eu apresento as minhas necessidades. Não o que eu quero. Porque se você parar para pensar, nós temos muitas preocupações, não com as nossas necessidades, mas com as nossas vontades. Não é? Eu queria tanto que meu filho fizesse isso, isso, isso. Eu queria tanto que a minha esposa fizesse isso, isso, isso. Eu queria tanto alcançar aquele determinado posto no meu trabalho. Eu queria tanto. Você quer, mas você tem necessidade? Por isso que a gente se inquieta. Por isso que nós não nos inquietamos. Por isso que a gente tem um faniquito no fioscote. Porque a gente se preocupa não com a necessidade real, mas com a vontade. Sim, temos vontade, faz parte das capacidades humanas querer. Mas a gente se cega quando nós fixamos o nosso olhar na vontade. Mas a meta que nós temos que alcançar como cristão não é alcançar o que queremos, mas o que realmente necessitamos. E o que é que eu necessito? Calma, eu vou falar. A meta do cristão de verdade é o céu, mas para que ele alcance o céu, ele precisa alcançar essa meta que São Paulo está dizendo. Não vos inquieteis. O que te deixa, o que não te permite ficar tranquilo? O que não te permite ficar em paz? O que tira a tua paz? O que tira as noites de sono muitas vezes? O que tira você de você mesmo?
Aí a preocupação com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro, com aquilo outro, com aquilo outro, com aquilo outro, com aquilo outro. Às vezes a gente se preocupa tanto que quando as coisas se resolvem, a gente nem celebra. Porque a gente está tão tenso, nós estamos tão tensos com as nossas preocupações, que quando as coisas vão se resolvendo no caminhar da vida, a gente nem celebra que aquilo se resolveu. Ai, graças a Deus que... Isso não é festejar alguma coisa que deu certo. Não é, graças a Deus, é um peso a menos. Olha como a gente está vivendo, minha gente. A gente não celebra mais a vida. Algumas pessoas nem gostam de fazer aniversário, porque o aniversário traz sempre alguns cabelos brancos a mais. Tem pessoas que não celebram a própria vida. Mas a meta que precisamos alcançar é esta: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. E aí, porque a gente se fica nessa confusão, nessa bagunça da vida, aí a gente vai tentar resolver problema disso, daquilo outro, aí vai querer fazer uma ação para resolver o problema da segurança. Você não vai resolver problema de segurança coisa nenhuma. Você não vai resolver o problema da cidade coisa nenhuma. Você não vai resolver nenhuma da sua vida. Porque o que você quer, você não resolve. E o pior, preocupado com o que você quer, você não dá atenção ao que você necessita. Essa é a meta para ser alcançada. Mas para que alcancemos essa meta, desce um pouquinho. Na mesma carta de São Paulo aos Filipenses. Para que nós possamos alcançar o céu, e alcançar o céu eu preciso alcançar essa meta na terra, eu preciso trilhar um caminho. Qual? Desce um pouquinho, na mesma carta, São Paulo continua dizendo: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. É com isso que nós deveríamos nos ocupar. A gente se preocupa, mas a gente pouco se ocupa de verdade. O que é preocupar-se? É viver algo que ainda não é tempo de viver. Isso é preocupar-se. E quanto mais eu me preocupo, eu não me ocupo com o que realmente eu preciso me ocupar. Dá para entender como é que estamos vivendo? Ou eu estou falando para alienígenas que isso aqui não é a sua vida? É a minha vida também, eu estou falando para mim também. Eu não me inquieto, eu me inquieto com muita coisa, aliás. E hoje eu quero ter paz, muito mais do que razão. Porque eu quero alcançar o céu. É lá que eu quero alcançar, é lá que eu quero chegar. Se você não tem essa meta, o que é que você está fazendo aqui nessa igreja agora? Vai-se embora. Mas se você quer alcançar o céu, a meta lá é a principal. Mas para que você alcance lá, você precisa da meta aqui. A meta nesta vida, nesta terra é essa: não vos inquieteis. Apresentai a Deus a sua necessidade, rezando, com súplicas, com orações. Mas para que eu alcance isso, eu preciso me ocupar do quê? Do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é honroso. Eu preciso me ocupar com isso. E do que eu tenho me ocupado? Preste atenção, do que você tem se ocupado? Nossos tempos têm nos levado a bater metas simplesmente terrenas. Por isso que a gente trabalha mais do que
é necessário, porque eu quero bater metas na terra. Aí eu trabalho muito mais do que é necessário. Precisamos trabalhar? Sim, é por isso que eu estou falando. Trabalhamos muito mais do que é necessário. Só que quanto mais eu trabalho desnecessariamente, eu não vejo a vida passar. Eu não vejo as pessoas envelhecendo ao meu lado. Eu não dou atenção às pessoas que vão crescendo. Por exemplo, quantos pais caem em si quando os filhos já estão crescidos e falando, vou me casar, estou indo embora. Mas já! Só que a criança já tem 40 anos. Só que você, preocupado, desnecessariamente, você não viu o tempo dos seus filhos passarem. Preocupado em dar a eles o melhor, você se esqueceu de dar o melhor. De dar um abraço, de dar um sorriso, de sentar-se do lado e perguntar como você está. Esses dias eu conversando com um casal que veio aqui, que naquele dia eles estavam fazendo 54 anos de casados. E eu falei, qual é o segredo para isso? Aí o rapazinho brincando, né? O rapazinho que já tem 54 de casado, então não era um rapazinho. Aí ele brincou e falou assim, primeiro não morrer. Isso mesmo, primeiro não morrer não. Mas o segredo, padre, aí ela disse, mas o segredo, padre, é aproveitar cada momento. E aí ele falou, eu não me arrependo de nem um segundo nesses 54 anos de casados. Tivemos problemas? Tivemos. Mas nós não nos largamos um só instante. Está aí, ó. Do que você tem se ocupado. Lá na frente, não chore por aquilo que a vida fez passar e você não percebeu, preocupado com outras coisas. Mas tem algo mais também. Se queremos alcançar o céu e a meta aqui na terra, tem o Evangelho. E aí essa parábola que Jesus conta. Para alcançar essas duas metas, o céu e a meta primeira que nós ouvimos, nós não podemos ignorar o Filho Jesus Cristo. Toda essa parábola que Jesus conta da vinha é tudo aquilo que nos é confiado. Só que Ele nos manda, vez ou outra, pessoas, coisas, situações, para que nós possamos prestar atenção do que estamos fazendo. E muitas vezes o próprio enviado é Jesus, o Filho, como está na parábola. Mas da mesma forma que estes do Evangelho fizeram, nós também fazemos com o Filho, Jesus Cristo. Nós o matamos. Quando é que nós o matamos? Por todo e qualquer motivo que o levou uma vez para a cruz. O que levou Jesus para a cruz? O desejo de nos salvar. Mas por que a cruz? Porque nós tínhamos pecado. Então, cada pecado que eu cometo, eu coloco novamente Jesus na cruz. E o mato dentro de mim. Com os meus jeitos, com os meus melindres, com as minhas carências, com os meus jeitos de ser, com as vezes que eu quero que os outros façam do meu jeito, da minha forma. Quantas vezes você matou Jesus Cristo ontem? Ou às 9h40 da manhã, quantas vezes você já matou Jesus Cristo hoje? Por todo e qualquer motivo que o levou para a cruz uma única vez. Mas tem uma outra coisa. E aí é o que está lá na primeira leitura. Vai lá no Isaías, último parágrafo. Quando Isaías fala, dando a mesma analogia da vinha do Senhor. Pois bem, a vinha do Senhor
A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidades. Que fruto eu tenho dado nessa vida? Para pensar um pouquinho. Você tem 2 metas para alcançar como cristão, e se você não se impõe essas 2 metas, que diacho você está fazendo aqui? Se você vem para a igreja e não tem a meta de alcançar o céu, o que você está fazendo aqui? Se você vem para a igreja e não tem a meta nesta terra de alcançar, que nada te inquiete, porque você confia as suas necessidades a Deus, o que é que você está fazendo aqui? Mas que frutos você tem dado na vida? Bons frutos ou maus frutos? Que frutos você tem dado na vida? Bons frutos ou maus frutos? E eu termino como eu comecei. Esses bons frutos não é a meta profissional. Esses bons frutos não é alcançar uma casa boa. Esses bons frutos não é você chegar numa determinada idade da sua vida e dizer: posso parar de trabalhar agora, porque eu já trabalhei muito agora, os meus filhos estão crescidos, com faculdade, com isso, com aquilo. Esses não são os bons frutos. Os bons frutos é você olhar para trás e dizer: o que realmente eu deixei como rastro para a minha vida? Do que as pessoas vão se lembrar de mim quando eu não estiver mais no meio deles? Às vezes a gente escuta, principalmente mãe de menina: ai, é tão trabalhador, né, padre, o namorado que ela arrumou. Mas ele é cristão? Ele quer ajudar a sua filha a chegar no céu? Ou ele só é bom trabalhador? Isso a gente vinha lá no passado. Não, ele é um bom homem, olha como ele é bom trabalhador. Ele passa o dia na roça e a noite na... É um bom homem, trabalha tanto, tem as mãos calejadas da enxada. E AIDS, ou qualquer outra doença sexualmente transmissível. Porque ele é um bom homem. Bom homem, boa mulher, é aquele e aquela que nos ajuda a alcançar o céu. O resto, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.